Agora vamos conversar com o Dr. Sérgio Silvestre, ele que é, portanto, o chefe de divisão do Centro de Emprego aqui na Madeira. Cumprimento-o, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Ora, nós iríamos talvez começar por falar um pouco do funcionamento do Centro de Emprego aqui na Madeira e que respostas tem dado aos utentes, creio que muitas, não é? Sobretudo nesta fase de pós-Covid, portanto, aí por volta do dia 11 de março. Não é que vocês alteraram um bocado a vossa dinâmica? Exatamente, ou seja, antes de mais, obrigado pelo convite, não é? Acho que é sempre importante nós podermos chegar às pessoas de outra forma e podermos, se calhar, também explicar um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho, não é? E que é sempre o trabalho de uma equipa muito grande, muito vasta, e são muitas pessoas que trabalham e que nos ajudam para que tudo tenha sido possível e para que a nossa ideia foi sempre que ninguém ficasse para trás durante este período. Obviamente estamos a viver momentos difíceis, não é verdade, mas já os passamos antes e obviamente que vamos enfrentá-los e vamos ultrapassá-los, mas obviamente que o Instituto de Emprego teve que se adaptar totalmente a esta nova realidade, desde o período de 11 de março, obviamente com todas as orientações que foram sendo emanadas pelo Governo Regional, começámos a adaptar o nosso plano de contingência, não é verdade, fomos preparando, começámos obviamente a reduzir as equipas, a fazermos turnos, começámos a entrar no regime de teletrabalho, no regime de espelho, ou seja, ora uns colegas vêm trabalhar numa semana, ora outros vêm noutras. Obviamente tivemos que ter uma atenção especial, porque somos um serviço que lida diariamente com o público, portanto começamos a ter alguns cuidados até mesmo a nível da própria sala de espera, para mantermos um mínimo de contacto social entre as pessoas, reduzimos o número de pessoas que podiam estar presentes na sala, começamos a espaçar um pouco mais os atendimentos e obviamente que fomos paulatinamente adaptando essas várias medidas até termos chegado a uma situação em que, por força das circunstâncias, tivemos que encerrar os nossos serviços ao público, não é verdade, ou seja, o atendimento presencial, mas continuamos a dar a resposta que ainda damos e que ainda continuamos a dar com uma maior presença online. Obviamente passámos a adaptar muito daquilo que já fazíamos, porque já havia muitas situações que eram possíveis de ser feitas através do nosso site e com toda a informação, através do endereço eletrónico, telefonicamente. Obviamente que foi essencial reforçar certas equipas, por exemplo, a parte, obviamente, do telefone passou a ser muito mais solicitado, não é verdade? Claro. Começámos obviamente a conseguir dar essa resposta, mas queremos que, olhando agora um bocadinho para trás e olhar já também para a frente e aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, que também penso que em breve haverá a possibilidade, se calhar, de paulatinamente irmos abrindo o serviço e haver essa possibilidade, não é? Mas tendo sempre em mente que a ideia nos próximos tempos será não que as pessoas se desloquem em massa aos serviços, porque isso também não será possível, porque a ideia, obviamente, é continuarmos a ter todos os cuidados. Obviamente que no próprio Instituto de Emprego, no Centro de Emprego especificamente, que é onde a maior parte das pessoas e onde existe o atendimento de primeira linha, já foram criadas todas as medidas de segurança, com acrílicos, com máscaras para os colaboradores, para as pessoas que nos visitam. Obviamente que a própria sala de espera também já foi adaptada. Mas a ideia nesta fase é paulatinamente irmos marcando, ou seja, haver uma marcação, um agendamento das pessoas, tendo em conta os vários assuntos que vão tratar ao Centro de Emprego. Permita-me interromper, porque já temos aqui uma chamada, é a Cristina Pita, que está no Funchal. Muito boa tarde, Cristina. Boa tarde. Bem-vinda. Faça favor de dizer. Obrigada. É assim, eu estou desempregada, estou a receber o subsídio e estou colocada através do programa Mais. Mas tenho uma criança com menos de 12 anos e queria saber como é que eu faço ou como é que procedo para não perder o IAS e o desemprego. Muito obrigada, Cristina. Doutor Sérgio, o que é que pode fazer esta nossa telespectadora? Pronto, ou seja, neste momento está a fazer o programa, não é verdade? O que aconteceu foi o seguinte, ou seja, os programas de emprego mantiveram-se em funcionamento enquanto foi possível. Obviamente que houve algumas instituições que, por força das circunstâncias, tiveram que suspender o programa, mas nunca ninguém ficou prejudicado. Ou seja, a ideia foi sempre aquelas entidades que tiveram, de alguma forma, colocar as pessoas ou em teletrabalho ou para assistência a menores ou aos filhos, obviamente mantiveram o valor que estavam a receber da parte do Instituto de Emprego. Aquelas entidades que chegaram a um ponto em que, por força das circunstâncias, tiveram que suspender, nós continuamos, inclusive até criamos uma medida extraordinária de apoio para que as pessoas pudessem continuar a beneficiar de um apoio equivalente a 80% do IAS. No caso desta senhora especificamente, segundo percebi, é o programa MAS, é um programa em que a pessoa que está a fazer o programa ofere o subsídio de desemprego que é pago pela Segurança Social e, para além desse valor, é acrescentado um complemento que é pago pela entidade que a recebe, neste caso uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade pública ou sem fins lucrativos,
que obviamente ela continuará a receber. A questão, eu penso que o ideal, porque muitas vezes as situações não são fáceis de ver desta forma, o ideal é sempre poder contactar diretamente os nossos serviços. Nós temos uma linha telefónica que funciona diariamente, temos muita informação no nosso site, através das perguntas frequentes, das informações úteis que existem e que estão disponibilizadas no nosso site, mas ligando até para os nossos contactos, o 291 145 740, terá sempre alguém que poderá dar uma resposta direta, pode até analisar o seu próprio processo, ver o caso e dar a melhor resposta possível. Perfeito. Doutor Sérgio, agora vamos até Câmara de Lobos. Temos o César. Sim, César. Sim, estou. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa. Diga-nos. Obrigada. Diga-nos, César. Assim, o meu desemprego acaba agora em julho, mas só que ele tem devido à economia, a hotelaria não vai abrir senão em setembro, outubro. E só que tem, esse desemprego será renovado automaticamente ou não? Percebeu a pergunta, doutor Sérgio? De facto, está um bocadinho baixo o som aqui no estúdio. Eu penso que eu vou tentar perceber mais ou menos a situação. Eu penso que é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, a própria Segurança Social criou medidas excepcionais, não é, extraordinárias, face à situação, de maneira que todos aqueles subsídios que estavam a finalizar neste período tivessem direito a um prolongamento automático. Esse prolongamento automático, obviamente que aqui não tem tanto a ver com a questão do Instituto de Emprego, é mais, obviamente, uma situação que tem a ver com a própria Segurança Social, mas, obviamente, que nós colaboramos e temos divulgado esta informação a todos os utentes. Para ter a certeza e para poder perceber se de facto é esse o caso ou não, porque depois, a nível do subsídio de desemprego, há subsídios de desemprego que têm um prolongamento que faz parte do próprio subsídio, ou seja, há um valor que é dado inicialmente e depois um outro poderá ser complementar. Ou não, ou ser mesmo o final. Eu penso que o ideal será poder contactar diretamente os serviços da Segurança Social. Eles também têm uma linha azul, estão a responder também eletronicamente para todas as pessoas. Portanto, eu penso que o ideal será dar os seus dados, poder contactar diretamente os serviços da Segurança Social e depois terão a melhor resposta possível. Eu creio, não tenho quase a certeza, que a Madeira segue os números mundiais, portanto a taxa de desemprego aumentou nestes últimos tempos. Obviamente que, força das circunstâncias, nós temos sentido um aumento nos números do desemprego, não é? Obviamente que a taxa de desemprego só teremos no próximo trimestre, não é? O primeiro trimestre até estava a ser extremamente favorável. Aliás, tínhamos a taxa de desemprego mais baixa do país, o que também era força das políticas de emprego do próprio Governo Regional e tudo o que tem sido feito ao longo dos últimos tempos. E vínhamos a acompanhar uma tendência de crescimento, obviamente. Obviamente que com o Covid tudo mudou. Pois é. E obviamente que é mesmo assim, a previsibilidade das situações e obviamente que estamos a assistir aquilo que será natural, embora, ou seja, os dados de março e de agora, de abril, que ainda estamos para receber os dados, ainda não são, se calhar, demonstrativos o suficiente desse aumento, que poderá ser bastante grande, não é verdade? Não temos ainda essa noção. Podemos dizer que desde março para cá temos tido mais de 1000 pessoas que já se inscreveram no Centro de Emprego, tendencialmente para questões de subsídio de desemprego, ou seja, fins de contrato e outras situações que, obviamente, força das circunstâncias, muito da atividade económica foi obrigada a parar e, obviamente, que aconteceu aquilo que seria inevitável, não é? Claro. Ou seja, mais desemprego. Sabemos que isso será uma tendência que será crescente, mas também sabemos que existem medidas que estão a ser preparadas, algumas já existem, algumas estão em análise e estão a ser preparadas para podermos, da melhor maneira possível, combater e poder reagir, obviamente, a essa situação. Uma das formas é através dos polos de emprego. Sim, ou seja, os polos de emprego, no fundo, são uma medida que já existe desde 2016, são, no fundo, um programa de emprego em que nós estabelecemos uma espécie de contrato com algumas instituições, algumas entidades locais. Ou seja, no fundo, eles estão espalhados por todos os concelhos da região. Obviamente, o Funchal, com mais população, tem mais polos, mas eles estão cerca de 25 polos neste momento, espalhados em todos os concelhos da região, com exceção do Porto Menezes,
mas estão muitas vezes associados a casas do povo, a instituições ligadas ao ensino, instituições, juntas de freguesia, ou seja, são no fundo instituições que têm um papel relevante na comunidade, não é? E no contexto, e que ajudam em muito a deslocalizar e a descentralizar os próprios serviços de emprego. Ou seja, muitas vezes uma pessoa pode recorrer diretamente a esse serviço, não é verdade? Por exemplo, estávamos a falar aqui da Boaventura. Por exemplo, nós temos um polo de emprego em São Vicente, uma pessoa se calhar desloca-se à Câmara Municipal de São Vicente e não tem que se deslocar ao Funchal ou à Ribeira Brava para poder tratar de uma série de assuntos. Obviamente que os próprios polos de emprego têm estado em funcionamento, seja em teletrabalho, ou neste momento já temos até muitos deles a fazerem atendimentos presenciais por marcação, ou seja, a pessoa liga, faz uma marcação e depois poderá ser atendida com todos os cuidados e com toda a segurança. Nem espera, nem tem contacto com muitas pessoas. Tem tudo muito mais organizado, não é? Exatamente, que é isso no fundo que nós também pretendemos e que já nos estamos a preparar, porque também, ou seja, ainda não existe uma data de abertura total dos serviços públicos, mas já nos estamos a preparar nesse sentido, já há algum tempo. Se tivéssemos que começar amanhã ou segunda-feira, estava tudo preparado para iniciarmos. As equipas estão preparadas, já organizamos o serviço dessa forma e é importante que as pessoas percebessem que a ideia é, só mesmo em situações que não haja outra possibilidade, é que nós queremos receber as pessoas no Instituto de Emprego, obviamente. A ideia é tudo o que nós possamos ajudar por via digital, através do nosso site, através do telefone e tudo isso, não faz sentido estarmos a fazer as pessoas se deslocarem, porque era como a Xana estava a dizer, ou seja, muito provavelmente vamos funcionar numa ótica de marcação, com uma hora marcada de atendimento, as pessoas não vão poder esperar, portanto não vale a pena criarmos grandes filas de espera, porque as pessoas não vão poder esperar na sala, porque não há capacidade nem há essa possibilidade. Temos que respeitar as condições de segurança da DGS, do IA-Saúde e tudo isso. Portanto, temos que manter todas as questões de segurança, tanto para os utentes como para os próprios colaboradores. Isto, no fundo, é como ir ao médico. Se temos de ir ao médico, fazemos uma marcação, não é? Para as 2 da tarde ou para as 2h30. E não temos de ir e ficar lá horas à espera. Às vezes os médicos demoram um bocadinho, mas pronto, nestes casos não é assim. Bom, vamos para onde? Para Jersey. Vamos para Jersey. Muito boa tarde ou boa noite, não sei como. Boa tarde. Gabriel. Sim, Gabriel Castro. Olá, Sr. Gabriel. Então está a ver o Madeira Viva em Jersey? Já está há 54 anos. Já aí está há 54 anos, é? Já estou aqui há 54 anos. Muito bem. E o que é que nos queria dizer, então, senhora? Quer dizer que estou a ver o seu programa. Sim. Que estou a gostar imenso e que espero que as pessoas que estão nos lugares direitos que ouvem a sua maneira de ser. Porque eu tenho muitos problemas quando vou à Madeira, estou habituado aqui, tudo é depressa, na Madeira tudo demora muito tempo. Muito obrigada, Sr. Gabriel. Um beijinho muito grande. Um comportamento aí vendido por causa disso. Pois, aqui é muita burocracia, não é? Exatamente. Mas olhe, o doutor Sérgio estava aqui a nos dizer precisamente ao contrário. Há males no fundo... obrigada, Sr. Gabriel. Doutor Sérgio, há males no fundo que vêm por bem, não é? É verdade. Esta história da pandemia e do Covid, de certa forma, veio agilizar muitos serviços. Se antes vocês tinham filas e filas e filas e gente, hoje em dia já não é assim. As pessoas conseguem resolver muito mais coisas através do computador, de um telefonema ou de uma marcação prévia. É verdade. Não é? Obviamente que muitas das situações nós já o fazíamos, não é verdade, por computador e mesmo por correio eletrónico, porque os serviços têm tido essa capacidade nos últimos anos, obviamente por força das circunstâncias, não é? E de facto a necessidade aguça o engenho. E obviamente que a dada altura foi preciso nós rapidamente continuarmos a manter todos os serviços operacionais, porque os mantivemos a todos os níveis, seja a nível dos programas de emprego, seja a nível dos requerimentos de subsídios de emprego, que era a nossa maior preocupação. Sim. Porque começamos a sentir claramente que a atividade económica estava a ter um decréscimo abrupto e que inevitavelmente isso ia levar a vários pedidos de subsídios de emprego. E como, obviamente, o Instituto de Emprego analisa todos os processos de subsídios de emprego e que vai analisar se esse subsídio é voluntário ou voluntário, não é? Porque tem que ser involuntário, ou seja, tem que ser uma situação que a pessoa não é despedida por sua própria vontade, não se demite, e obviamente nós fazemos essa análise. Obviamente que de um momento para o outro, estando os serviços fechados, onde é que as pessoas vão entregar a documentação? Pois é. Não o podem fazer, não é? Obviamente que devemos agilizar esses processos, fizemos através da possibilidade das pessoas fazerem tudo, através do nosso site, com uma checklist, com perguntas frequentes, a explicar, com toda a documentação
lá colocada para as pessoas poderem seguir, acompanhar, com números, com linhas de apoio que ajudávamos diretamente as pessoas, e depois foi giro que eu próprio atendi muitas dessas chamadas, e foi giro ver que depois, mesmo naquelas pessoas que tinham mais dificuldades, porque a nossa ideia sempre foi esta, não fica ninguém para trás. Portanto, aquelas pessoas que têm mais dificuldade, se não podem entregar, a gente vai ajudar. Nem que seja por telefone a preencher os requerimentos, nem que seja conseguindo, à medida que algumas instituições foram abrindo, juntas de freguesia, casas do povo, polos de emprego, nós fomos encaminhando as pessoas com marcação. Sim, até porque, permita-me interrompê-lo, até porque há pessoas que ainda não têm acesso aos computadores, à internet, Exatamente, não é? exatamente. E, portanto, essas têm aí tem que ser agilizado de uma outra forma. Exatamente. E foi isso que nós fizemos. Mas também foi curioso ver que muitos filhos ajudavam os pais a preencher a documentação. Ou seja, eu cheguei ao ponto de ter miúdos de 14 anos que quase que sabiam mais do que os pais a nível das novas tecnologias, iam ao site, eu falava com eles e eles conseguiam de alguma forma ajudar os pais a preencher. Aqueles casos mesmo graves que nós percebemos claramente que não havia outra possibilidade, conseguimos agilizar com algumas instituições que faziam esse acompanhamento, principalmente polos de emprego, que já estavam numa situação de atendimento por marcação, que nesses casos especiais, obviamente, que as pessoas eram acompanhadas. De qualquer das maneiras, nunca seria prejudicado ninguém, porque a nossa ideia sempre foi quando voltássemos a abrir, aquelas pessoas que ficaram desempregadas na altura não seriam prejudicadas durante esse período. E seria possível entregarem toda a documentação, contando com a data posterior ao fim do contrato. Portanto, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa, Dr. Sérgio. Muito mais haveria também por dizer, mas o tempo urge. Agradeço a sua vinda aqui ao Madeira Viva.